Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Melfiera, a filha de um conde que é rejeitada pela maioria da nobreza por conta de sua peculiar paixão pela culinária baseada em monstros. Certo dia, enquanto se dirigia para participar de um banquete, ela se dirigiu para participar de um banquete para encontrar um noivo, para encontrar um futuro marido e tudo mais. Melfiera é atacada por um monstro completamente descontrolado, Ninguém tinha controle dele, o monstro estava cheio de mana e estava completamente descontrolado. E ela é salva por Aristide, um nobre conhecido como Duque Louco por Sangue, E ele completamente se apaixonou por ela, Se apaixonou, e estou falando de Passe a Carne do Monstro, senhora. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Melfiera, no final do episódio anterior, aparece alguns monstros voadores, que estavam tentando atacar a escolta que estava levando a Melfiera para o território do Galbraith, que era o território onde ela iria morar agora, que ela é noiva do Aristide, E ela estava preocupada com isso, pois a sua escolha, pois eles escolheram, pois o próprio Aristide e a sua escolta estavam fugindo ao invés de lutar, ou seja, por conta dela estar ali, o Aristide tinha uma preocupação um pouco maior de proteger a sua noiva. Então, por conta disso, eles estavam tentando dar um jeito de fugir e tentar se despistar daqueles monstros. Alguns deles, alguns do pessoal da escolta estavam carregando as coisas dela. Não podia falar, e ela não podia falar muito, pois o Aristide estava usando seu poder arcano para criar uma proteção para ela, E ela achou que estava atrapalhando eles, Por quê? Porque eles estavam fugindo, não estavam lutando. Eles poderiam muito bem lutar e enfrentar aqueles monstros de uma vez por todas. Então ela acaba decidindo pensar em alguma outra coisa e acaba imaginando como ficaria aqueles monstros que eram pássaros cozidos, Que eram pássaros, Ela imagina como eles ficariam com aquele preparo que ela faz toda vez que encontra um monstro morto ou tudo mais. Ela imagina tudo que poderia fazer com eles, poderia cozinhar, poderia fritar, poderia fazer tudo que ela pudesse. E ela não conseguia tirar a ideia de estar atrapalhando o Aristide e os outros. Então ela lembra que dentro da sua bolsa tinha um selo mágico. Ela tinha criado um selo mágico que, se a sacola fosse forçada a abrir, se alguém forçasse a abertura da sacola, ela explodiria. E ela tenta avisar pro Aristide isso, mas ele se recusa a usar as coisas da Melfiera, de sua amada, para derrotar alguns monstros voadores, pois ele ainda tinha gente que apareceria para ajudar, e ela acaba mexendo na bolsa que estava ali com ela para tentar achar alguma coisa, para tentar ajudar naquela situação, ajudar a sair daquela situação. E ela acaba encontrando aquele vidro de mana que ela tinha tirado, do monstro do episódio mais pra trás ainda, Quando eles pararam ali na base pra descansar, Porque a viagem seria longa, eles pararam num ponto ali da base pra descansar, encontraram um monstro pra própria Melfiera preparar, e eles prepararam, E aí ela se lembra de uma das falas do Aristide, Que ela fala que aquele negócio cheio de mana poderia ser usado como uma bomba, ou que poderia ser usado para alguma coisa de ataque. E então ela simplesmente começa a fazer alguns círculos mágicos naquele vidro e pede pro Aristide imbuir mais para ter um pouco mais de energia explosiva dentro daquele vidro, E pede que o Aristide colocasse alguma coisa, imbuísse a magia dele, imbuísse tudo que pudesse, jogasse nos monstros, onde um desses monstros, ele simplesmente abre a bocona, e aquele vidro que estava imbuído com mana, que estava imbuído, que tinha mana dentro, que estava imbuído com um pouco de magia do Aristide, ele engole, ele acaba comendo aquele frasco,
né? E aí ele simplesmente dá um sorriso. Por quê? Porque ele sabia que isso iria acontecer. E ali meio que começa uma reação onde o monstro começa a brilhar muito forte, começa com um brilho muito forte, né? Começa a brilhar fortemente. E ali ele acaba explodindo, levando seus outros companheiros que estavam ali do lado dele também. Com isso, os outros que estavam um pouco mais longe ali, que eles já estavam perto do território de Galbraith, eles acabam vendo aquela explosão, ouvindo a explosão e tudo mais, e eles vão até lá, né? E com a explosão dos monstros voadores ali, a Aristide e a Melfeira ficam um pouco aliviados. O Chaos, ele acaba vendo aquela explosão de longe e acaba achando que isso foi coisa do Aristide. Só que ele fala que a parte da ideia foi da Melfeira. Só que ele não acredita muito nisso. Por quê? Porque a Melfeira é uma dama, então ela não faria um negócio desse. Então, por conta disso, né? E outros caras, né? Só que antes o Aristide fala pra ela que ela poderia participar da eliminação dos monstros, né? Com ele. Ela poderia participar da eliminação dos monstros ali da floresta com ele. Né? Ela acaba ficando animada com isso e nesse momento o Caos acaba aparecendo para dar o sermão dele, né? E alguns outros soldados acabam aparecendo também, elogiando a Melfeira, chamando ela de bonita, de fofa e tudo mais. E muitas pessoas, quando eles chegam ali na cidade, né, quando eles conseguem entrar ali, eles ficam animados, ela fica animada com sua nova vida, ela acaba sendo bem recebida, né, dentro do território de Galbraith. E ela fica animada com essa nova vida que ela teria agora. E ela também queria ajudar o Aristide a se livrar dessa doença que ele tinha em relação ao seu descontrole de mana. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.